Excelente dia, já começando a nossa live, mais um dia na presença de Deus, tendo discernimento e sabedoria através da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui no intervalozinho aí do dia para poder trazer a palavra, né? Eu gosto sempre de fazer com calma, gente. Então, às vezes de manhã é um horário muito cheio de compromisso para mim. E às vezes eu prefiro fazer no intervalo onde a gente consegue ler a palavra com calma, entende? Então nós vamos hoje para a leitura de 1 Samuel 24, né, que fala: quem domina o próprio coração é mais forte do que quem conquista uma cidade. Quem domina o próprio coração é mais forte que quem conquista uma cidade. Ou seja, quem domina suas emoções, né, aquilo que é a base do ser. Então nós temos um capítulo que fala: a maior vitória é vencer a si mesmo. Saul, né, vai lá na caverna de Davi. Davi tem a oportunidade de matar Saul, e ele corta o manto, não mata e se arrepende. E Saul reconhece a justiça de Davi. Justiça de Davi por quê? Porque Davi ele teve a oportunidade de matar o inimigo, mas nem sempre matar o inimigo é o que Deus quer de nós. Muitas vezes revela o nosso coração quando nós temos na mão aquilo que a gente sempre desejou, ou então a oportunidade de prejudicar o outro. Mas a essência de viver com Deus não é essa. A essência de viver com Deus é ser diferente do mundo. Talvez o mundo diria para você: avance, passe por cima, se vingue. Não, Deus diz: ame, ame, ame. Esse é o mandamento maior do Senhor, né? Portanto, né, existe a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Então nós vamos para a leitura, pedindo ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra, fazendo com que nós possamos acessar a essência do Senhor. Amém? E diz assim: e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciando-lhes, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes da penhas das cabras montesas. E chegou uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir os pés, e Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como lhe parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os homens e não lhe permitiu que levantasse contra Saul. Saul levantou-se da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu à caverna e gritou de trás de Saul, dizendo: Rei, meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou o rosto na terra e se prostrou. E disse Saul a Davi: por que dás tu ouvidos à palavra dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que no dia que os olhos viram, o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não me estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Respeito, né? O temor do Senhor aqui. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto eu não te matei. Sabe, pois, que vê que não há na minha mão nenhum mal, nenhuma rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porque tu andas na caça da minha vida para me matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor entre ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: o ímpio procede a piedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue um cão morto a uma pulga. O Senhor, porém, será o juiz, julgará entre mim e ti, verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: esta é a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou-se e a sua voz e chorou. E disse Davi: mas é justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu recompensei com mal. E tu mostraste hoje, procedeste bem comigo, pois o Senhor me tinha posto nas mãos e tu não me mataste. Porque quem há de encontrando um inimigo deixaria de ir por um bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem, por isso hoje me fizeste.
Agora, pois, eis que bem sei, certamente reinarás, e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Portanto, agora jura, meu Senhor, que não me desarraigarás na tua descendência, pois de mim nem farás o meu nome da minha casa teu pai. Então jurou Davi a Saul, e Saul foi para sua casa, porém Davi e seus homens subiram em um lugar forte. Então existe um acerto aqui entre Davi e Saul, né? E o coração de Davi, mais uma vez, né? Por isso que diz que Davi era o coração semelhante, né? O coração que o Senhor admirava, né? Então o que a gente tem aqui? A oportunidade não é permissão. Davi tem temor à unção do Senhor, de Deus, né? Nem tudo que você pode fazer é algo que você deve fazer. Nem tudo aquilo que você pode fazer é algo que você deve fazer. Segundo, um coração sensível vale mais do que 1000 vitórias. Davi se arrependeu até de cortar um manto. Quem anda com Deus sente quando passa do limite. Porque o Espírito Santo incomoda, entendeu? Por isso que diz que molda a gente, quem vai transformar a vida da gente não somos nós mesmos, é o Espírito Santo de Deus, porque ele incomoda, ele constrange, entende? E Deus defende quem escolhe a misericórdia. Saul reconhece que Davi será rei. Quem entrega a justiça de Deus nunca perde. Então, o que nós devemos hoje determinar? Eu escolho a justiça de Deus, eu não vou pôr minha mão. O justo não precisa se justificar, porque o Senhor justifica o justo. Então, eu escolho, vai lá comigo, eu escolho confiar na justiça de Deus. Eu escolho confiar na justiça de Deus. Amém? Então, que o Senhor dê sabedoria. Nós precisamos dominar o nosso coração, obedecer ao Senhor, estar diante da graça dele, né? Quem anda com Deus sente quando passa do limite, né? Então, em tudo que você pode fazer, algo que você precisa fazer. Fica com Jesus, Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre a tua casa e tua família.